Olá pessoal, eu sou Ivan. Na última semana eu recebi algumas perguntas de um público, certo? De pessoas novas que estavam ali começando a dar suas primeiras aulas, né? Então eu decidi gravar algumas dicas voltadas especialmente para professores iniciantes. Então são dicas que eu gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas há mais ou menos uns 12 anos atrás. Mas eventualmente professores mais experientes, né, podem se beneficiar dessas dicas aí que eu vou falar. Então eu vou falar 5 dicas que eu julgo que podem ajudar você a começar a dar boas aulas, certo? Então, uma primeira, eu acho que era o meu maior erro quando eu comecei a dar aulas. Comece pelo básico. Um erro que eu tinha no começo das primeiras aulas é que eu achava que eu queria deixar os meus alunos muito inteligentes, muito espertos, e eu dava assim aulas muito difíceis, né? Então aulas com problemas muito difíceis, assim, nono ano eu pedi pro cara demonstrar, sei lá, as fórmulas do MHS, né? Então coisas assim fora de sem noção nenhuma. E realmente eu vi que não funcionava. Então a primeira dica é começar pelo básico e depois, no segundo momento, você passa a desenvolver para níveis mais elevados, tudo bem? Então isso aí serve tanto para turmas normais quanto para turmas de Olimpíada, turmas avançadas, enfim, qualquer pessoa. Na dúvida, você começa suas aulas aí pelos primeiros princípios mais elementares, que vão ser os tijolos com os quais você vai construir conhecimentos mais elevados, tudo bem? Então, via de regra, começar pelo básico e depois você vai elevando o nível dos seus estudantes. Segunda dica, conheça os seus estudantes. Eu percebo que alguns professores pecam quanto a isso. Então, eles não conhecem os estudantes, não se dão o trabalho de procurar conhecer em diferentes aspectos. Um aspecto seria conhecer os seus estudantes enquanto um perfil, né? Especialmente o que eles sabem, o que eles não sabem. Porque se você tem domínio do que eles já têm de conhecimentos prévios, você consegue estabelecer uma ligação entre o que você está ensinando, entre a sua disciplina e o que eles já sabem. Então, você facilita eles integrarem essas novas informações ao que eles já têm de conhecimento prévio. Então isso é muito bom para eles de fato aprenderem aquilo no nível mais profundo, internalizarem o que você está ensinando na sua aula. Né? Então você facilita também você não perder tanto tempo em coisas que eles já sabem, né? E de fato focar no que eles precisam aprender. Isso é conhecer quanto a um perfil, mas também conhecer individualmente. Então quando você cria um vínculo pessoal com o seu aluno, né, você ajuda a não ser visto como um cara que está ali no caminho dele para atrapalhar. Um cara que ele pode fazer qualquer coisa no trabalho, um cara que ele pode, sei lá, eventualmente trapacear nas suas provas. Isso é o que é de mais baixo, assim. De fato, quando você cria esse vínculo pessoal, você conhece o seu aluno e você então fica como sendo um amigo para ele, um companheiro, né? Não necessariamente um amigo, mas sim alguém que está do mesmo lado que ele para ajudar ele a aprender, né? Não simplesmente como alguém que tem uma disciplina difícil e vai ali botar para quebrar em todo mundo e salve-se quem puder, passe na minha disciplina quem for capaz. Então, criar esse vínculo aí de confiança, né, de fato é uma coisa que facilita tanto no dia a dia, de sala de aula, quanto de fato você conseguir fazer com que o aluno tenha uma atitude, um comprometimento maior com a sua disciplina. Tá? Então, conhecer o aluno tanto no aspecto de perfil, conhecimentos prévios, né, o que ele se interessa, por exemplo, que você consegue motivá-lo de forma mais fácil, e tanto no aspecto pessoal, para criar uma relação de confiança que vai promover aí, de forma mais intensa, o estudo dele, o aprendizado. O terceiro tem essa coisa mais de motivação, né, que seria o seguinte: a terceira dica é procure deixar claro clara a importância do assunto estudado. Não necessariamente você precisa ser refém disso, né? E tudo que você tiver que fazer em sala de aula, você tem que se justificar. Isso aí é errado, isso aí é um excesso, uma extrapolação do que eu estou falando. Mas, em algum grau, é muito importante deixar clara a importância que você estuda. Tá? Nós vamos estudar essa matéria porque ela é extremamente útil nessa e nessa situação. Em muitos casos, os alunos eles não têm sequer a maturidade de entender completamente a justificativa do que eles estudam em determinados assuntos. Então, um aluno de, sei lá, ensino fundamental 2, ele não tem estrutura para entender todas as implicações de por que é importante saber resolver um sistema de equações lineares. Tá? É extremamente importante e vai
tem infinitas aí, inumeráveis aplicações desse tipo de conhecimento matemático. Mas é importante que você tome uma ou outra aplicação, um outro motivo e apresente ao aluno a importância desse assunto, né? Por quê? Porque de fato hoje em dia a gente compete com várias e várias e várias distrações, e se você não munir o aluno de uma capacidade de justificar por que ele está depositando energia, dedicação, tempo de estudo, a sua matéria, né, você está deixando ele exposto a outras distrações que eventualmente podem tomar a atenção dele. Tá? Então é importante que você, na hora de apresentar um novo assunto, você de fato gaste um certo tempo para deixar clara a importância desse assunto. Né? Então isso aí até ajuda você, professor, a também orientar melhor a sua disciplina para uma determinada finalidade. Então, se eu estou dando aula, por exemplo, para alunos de engenharia elétrica e eu vou ensinar oscilações mecânicas, eu posso dizer, por exemplo, que as oscilações mecânicas são regidas por equações diferenciais, são completamente análogas às oscilações elétricas. E oscilações elétricas são a base de circuitos osciladores que são a base física de circuitos de telecomunicações. Tá? Então, esse é um exemplo aí que tem a ver com engenharia eletrônica, que é o que eu sou formado na graduação. Então, se o professor faz esse tipo de associação, que é muito simples e gasta muito poucos segundos, você cria uma ponte ali, opa, isso aqui tem uma utilidade para mim. Então, eu posso me dedicar a isso sem correr o risco de gastar meu tempo com coisas desnecessárias. Tudo bem? Então é importante você pensar nisso e também você pode deixar isso, seja uma exposição numa sala de aula, ou seja até motivar isso com um trabalho ou com um exercício que tem uma aplicação ali mais pontual. São diferentes ideias, você pode deixar clara essa importância do assunto estudado. A quarta dica é principalmente para professores aí que estão dando novos assuntos. Então, quando você der um novo assunto, além da importância desse assunto, eu acho que vale a pena você tentar gastar um tempo aí em professores de ciências, por exemplo, fazendo um experimento. Tá? A matemática você pode trazer alguma coisa mais palpável, manipular para você enxergar aquilo na prática, certo? Fazer demonstrações de aplicações do que isso serve e de como isso se aplica na realidade. Ou seja, fazer um link entre a sua aula, né, o que você está ensinando aí teoricamente, com o mundo real. Porque assim você evita essa coisa de, cara, estou estudando isso aqui, não faço a menor ideia para que isso serve, como é que isso funciona, como é que isso pode ser aplicado, uma coisa que exista que tem a ver com isso. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você está lá dando eletricidade, que é o assunto que eu gosto, você está ali falando de processos de eletrização. E aí você está fazendo o aluno decorar eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, né? E é muito fácil você cair numa coisa puramente de decoreba, né? Se você não dá nenhuma aplicação clara para o aluno disso aí acontecendo na prática. E aí você pode recorrer a experimentos para compensar isso. Então você faz ali uma eletrização por atrito e atrai aqui umas bolinhas de papel, ou um processo ali de eletrização por contato, enfim, eletrização por indução, mostra as coisas acontecendo. Isso aí é muito bom para você tirar essa ideia de que o assunto que você está dando aula é completamente desconectado da realidade. Tudo bem? Então você exorciza esse mal, que de fato é o que muitos alunos acabam sentindo, e uma vez que ele sente isso, que isso aí não tem a ver com o mundo real, ele perde a motivação e provavelmente vai passar a estudar menos a tua disciplina. Então, quando você pega isso aí, esses experimentos, demonstrações, né, isso vale para aulas de ciência como física, mas também vale para química, sei lá, vale para geografia, por exemplo, né, trazer exemplos aí você está estudando lá rochas, né, você traz rochas de verdade para você apresentar a rocha ali no quadro, as características, e traz uma rocha de verdade e fala assim, ó, você está vendo isso? Para biologia, você está lá estudando vários tipos de plantas em botânica, tipos de animais, né? Traz um bicho ali para os alunos poderem observar, porque você traz isso aí para o mundo real, e às vezes isso aí é muito mais eficiente para fazer com que ele aprenda do que tá lá no quadro negro escrevendo várias e várias coisas. Tudo bem? Então, conectar a tua aula ao mundo real, né?
através de experimentos ou demonstrações, né? Ou casos de aplicação aqui no mundo concreto, uma notícia, né? Enfim, alguma coisa que possa avivar esse interesse pela disciplina, conectando com o mundo real. E 5, domine o conteúdo que você vai dar aula. Tudo bem? Então, domine o conteúdo. Estude, estude, estude para você saber cada pequeno detalhe da disciplina. É válido sempre lembrar isso. Você precisa dominar o assunto que vai ser dado. Pode ser um cara mais divertido do mundo, motivar os alunos, etc e tal. Mas se você não dominar aquele assunto que você está dando aula, o seu aluno vai sentir isso, né? Principalmente se for uma turma de alunos mais sagazes, né? Ele vai sacar que você está ali escorregando, está deslizando na disciplina. Tudo bem? Isso aí é muito ruim porque o aluno perde completamente a confiança se ele sente que o professor está titubeando. É claro que você não precisa saber absolutamente tudo sobre o assunto. É claro que se você não sabe responder uma determinada pergunta, você pode pedir um tempo para ir pesquisar, né? Isso é completamente normal, todo mundo faz isso, eu faço também. Mas é ideal que você esteja ali sempre procurando estudar um pouquinho a mais, procurar aquela nova aplicação. Para que serve isso aqui na prática? Historicamente, como é que isso aí funcionou? Como é que foi desenvolvido? Né? Então, você sempre tem ali o que estudar e vale a pena você ir se refinando, porque né, se você dominar o assunto, você vai conseguir fazer os melhores links entre o assunto com outras coisas. Você vai conseguir fazer os melhores links com o assunto e a importância, né, numa formação do estudante mais ampla. Você vai conseguir achar os melhores experimentos e demonstrações para a sua aula. Isso tudo você precisa dominar o assunto. Você precisa estar ali sempre estudando, né, desde o assunto mais complicado até o mais básico. Então, quando eu terminei o doutorado, eu dei alguns meses de aula para alunos de 9º ano. Eu tinha ali doutorado em física, certo? Dava aula para alunos de mestrado, doutorado, enfim, e passei para alunos de ensino fundamental. Eu estudava, né, movimento retilíneo uniforme para dar minha aula. Estudava movimento retilíneo uniformemente variável para dar minha aula, né? Eu não estava ali aprendendo isso do zero, né? Mas eu estava ali relembrando de quais os melhores exemplos, de quais os melhores símbolos para eu usar, se vou usar espaço, se vou usar o X, né? Como definir isso, como estruturar, em que ordem, enfim. Então, seja um assunto mais difícil ou mais elementar, prepare a sua aula, estude até você dominar e saber dos primeiros princípios até os últimos como proceder e como andar, né, na sua aula para desenvolver o assunto. Então, essas aí são as 5 dicas que eu tenho aí para professores iniciantes. Recapitulando. Comece pelo básico e depois desenvolva. 2. Conheça os seus estudantes. 3. Deixe claro a importância do assunto que vai ser estudado em cada aula. 4. Faça experimentos e demonstrações que conectem o assunto estudado ao mundo real. E 5. Estude e domine o assunto a ser ensinado. Tá bom? Então, essas são 5 dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a ser professor. Espero que tenha ajudado você. Se ajudou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.